Conta-se que certa feita, enquanto fazia a homilia, um padre percebeu uma senhora que chorava copiosamente. No seu íntimo, ele pensou: que bom conseguir tocar o coração desta senhora. Ele não se aguentou. Quando terminou a missa, ele foi até ela e perguntou se ela estava bem, mas ele queria mesmo era ouvir por que ela estava chorando. E ela: padre, hoje, enquanto o senhor falava, eu me converti. O padre se encheu de orgulho e perguntou: por quê? O que eu disse? Padre, o que o senhor disse eu não escutei nada, mas a sua estola estava tão suja que nela eu vi refletida a podridão da minha alma. É uma anedota, mas nos mostra que os paramentos, as roupas próprias para a liturgia da missa, elas falam tanto, ou deveriam falar, quanto as palavras que um sacerdote pronuncia durante a missa. Nós chegamos na nossa penúltima catequese, na nossa 38ª catequese sobre a missa, nesta quarta-feira. Vamos hoje dedicar um tempo para saber um pouco mais sobre estas roupas esquisitas que o padre usa na missa. Digo esquisitas porque não se usa aí no dia a dia. Qual o significado? Por que de um dia de um jeito, outro dia de outro jeito? Qual o nome? Qual o sentido? Bem sabemos, pela simples observação, que as vestes, elas vão muito além da sua dimensão prática de proteger e de cobrir o corpo. As vestes indicam muito sobre uma pessoa, são como que uma extensão da pessoa. Pode-se dizer muito de uma pessoa pelas vestes. E também as vestes indicam o exercício de alguma profissão ou de algum ministério. É fácil de identificar na rua quando precisamos nos dirigir a um policial pela veste. É fácil distinguir num hospital quem é que está exercendo qual função pela veste. E na liturgia não é diferente. O Papa de saudosa memória Bento XVI, numa homilia da missa do Crisma em 2007, fazendo referência, porque nesse dia, nessa missa do Crisma, na quinta-feira santa de manhã, os sacerdotes fazem a renovação das suas promessas sacerdotais. E nessa ocasião, o Papa Bento dedicou toda a sua homilia para resgatar o dia da ordenação dos sacerdotes, porque neste dia promessas são feitas e vestes são recebidas. O neo-sacerdote recebe ali, por ocasião da sua ordenação, as vestes próprias para o exercício do seu ministério. E o Papa Bento então dizia: vestir os paramentos litúrgicos é entrar de novo naquele já não sou eu do batismo, que a ordenação sacerdotal nos dá de novo e ao mesmo tempo nos pede. O fato de estarmos no altar vestidos com os paramentos litúrgicos deve tornar claramente visível aos presentes e a nós próprios que estamos ali na pessoa do outro, este outro com O maiúsculo, referindo-se a nosso Senhor. Então, as vestimentas sacerdotais usadas na missa devem fazer perceber aos presentes e ao próprio sacerdote que ele está ali em persona Christi, na pessoa de Cristo. Portanto, são vestes de serviço que devem demonstrar a mesma entrega que Cristo fez por nós.
São muitas as vestes litúrgicas, para sacramentos diversos tem vestes próprias, para momentos de oração diversos tem também paramentos próprios, para uma adoração do Santíssimo ao Santíssimo Sacramento, para uma bênção, para uma procissão. São muitos paramentos, não temos como falar sobre todos hoje. Vamos então nos reservar a falar sobre as roupas que o padre usa para um dos sacramentos, que é este, a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia. O primeiro deles, a alva ou a túnica. Recebe o nome de alva porque alva é branco. Deveria ser. Tem os padres que às vezes botam uma alva bege, marrom, já vi de todas as cores. Manda a instrução do missal que seja alva, que seja branco. Por quê? Porque relembra a veste que nós recebemos no batismo, a veste da graça, da qual Deus vai nos pedir contas. Lembremos daquela parábola do rei que fez um grande banquete e percebeu que estava ali um que não endossava a roupa própria para o banquete. Trata-se da veste da graça, que todos recebemos de Nosso Senhor no dia do batismo. Não endossá-la significa fazer uma desfeita, dizer não quero. Então, na ordenação, o sacerdote é revestido com a túnica, com a alva, para mostrar que ali na ordenação e no exercício do sacramento da ordem, ao celebrar a Santa Missa, esta veste que representa a vida nova em Cristo, representa também o esplendor do Cristo ressuscitado. Lembremos daquela passagem do Apocalipse: lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então é muito bonito o sentido desta veste. Por que ela é longa? Isto herdamos da sociedade romana. No início do cristianismo, os sacerdotes vestiam-se como se vestiam todos os leigos, porque eram tempos de perseguição. Todos os homens usavam túnicas. Com a invasão dos bárbaros, muitos romanos passaram a adotar o uso das vestes dos germanos. Túnicas mais curtas, acima do joelho, ou no máximo até a altura do joelho. Os sacerdotes mantiveram o uso da túnica longa. E assim é usado até hoje. Então herdamos o costume do uso da túnica, porque a veste branca não precisava necessariamente ser uma túnica até os pés, mas herdamos isto do início do cristianismo da sociedade romana. Por cima da túnica, o sacerdote usa uma corda amarrada na cintura, que pode ser branca ou da cor do paramento que o sacerdote está usando. Se chama símbolo. Esse cordão é símbolo da castidade e da luta contra as paixões desordenadas, porque se acreditava, no início do cristianismo, que a fonte da libido eram os rins. Então, amarrar uma corda significava querer disciplinar a castidade, conter as paixões da carne. Além disto, além de ter esse significado da pureza, da castidade que é prometido no dia da ordenação, a corda amarrada na cintura tem um sentido prático, porque como a túnica era no tempo dos romanos usada no dia a dia, ela não é prática para o dia a dia, para se trabalhar, para se caminhar, para se correr, é fácil de tropeçar. Então, com a corda amarrada à cintura, com o símbolo, se podia puxar a túnica para deixá-la mais curta para o trabalho. Então, cingir os rins significa também ter consciência de que está ali trabalhando, prestando um serviço. Nosso Senhor, na Santa Ceia, cingiu os rins. Significa que o lava-pés, a instituição da Eucaristia,
Foi um serviço que Cristo deixou à igreja. Além do símbolo, e por cima dele, vai uma faixa de pano que pende dos dois ombros do sacerdote, que se chama estola. Ela sempre tem a mesma cor da casula. Qual é o significado da estola? A estola significa a autoridade espiritual do sacerdote. E significa também o jugo do Senhor que pende sobre os seus ombros. Durante a vestição da estola, o sacerdote reza: recuperai em mim, Senhor, a estola da imortalidade que perdi pela desobediência de meus primeiros pais. E indigno como sou de aproximar-me de vossos sagrados mistérios, possa eu alcançar o gozo eterno. Por cima da alva vai o símbolo, por cima do símbolo e amarrado com o símbolo a estola, por cima da estola a casula, que significa também, em conjunto com a estola, o jugo de Cristo. Durante a vestição da casula, o sacerdote reza: ó Senhor, vós que dissestes, meu jugo é suave, meu peso é leve, fazei que eu seja capaz de levar esta vestimenta dignamente para alcançar a vossa graça. Então todos os paramentos, a alva ou túnica, o símbolo, a estola e a casula, estes quatro, todos eles têm o significado de revestir-se de Cristo, de trabalhar por Cristo, de trabalhar como Cristo, de oferecer-se como Cristo ao Pai em favor da comunidade. São muitas vezes pouco práticos. No verão, por exemplo, quando o padre sua demais. São. E aí é que tem mais valor usá-los. Porque exige renúncia. Exige abrir mão dos próprios gostos, do próprio conforto. Nunca vou esquecer de uma entrevista que vi com um cardeal americano durante a longa paramentação para uma missa pontifical no rito tridentino. Nossa, trocentos detalhes de paramentos que se usava. E ele lá, quase 1 hora só para se paramentar, porque para cada paramento uma oração específica. E aí o entrevistador perguntou: mas não lhe cansa todo esse processo, todos esses paramentos? Ele disse: é um grande exercício para mim a humildade e para mim a obediência, ter que ficar aqui e endossar todos estes paramentos. Então, para o sacerdote é sim um exercício às vezes de oferecimento de si mesmo, de obediência, de humildade, de dizer: tá bom, eu por mim usaria uma bermuda, uma estolinha por cima e tá bem, mas a igreja me pede que eu use isto, então eu vou obedecer. Se me custa, maior valor tem o meu oferecimento. Se não me custa, não tem valor nenhum. Além do sentido de cada paramento, tem também o significado das cores litúrgicas. Podem perceber que às vezes está lá sobre aquela mesinha auxiliar ou sobre a túnica do padre, cores diferentes. No Brasil, são permitidas 6 cores litúrgicas. Digo no Brasil porque tem um país único, que é a Espanha, onde são permitidas 7 cores litúrgicas. A primeira delas, branco ou dourado, significa festa, alegria, fulgor, esplendor.
Usa-se o branco ou o dourado nas grandes solenidades de Nosso Senhor, no seu Natal, na sua ressurreição, na sua transfiguração, nas festas da bem-aventurada Virgem Maria, nas festas dos anjos e nas festas dos santos que não foram mártires. Então é uma cor festiva. Quando o padre estiver de branco, já se sabe, estamos no tempo da Páscoa, ou estamos no tempo do Natal, ou é uma festa de Nossa Senhora ou de algum santo não mártir. Além do branco ou dourado, pode-se usar também o vermelho. O vermelho significa o fulgor da caridade, da chama do Espírito Santo. Então usa-se o vermelho nas festas do Espírito Santo, como por exemplo o Pentecostes, quanto na festa dos mártires, que movidos pela caridade e pelo Espírito Santo derramaram o sangue por Cristo. Além do branco ou dourado e do vermelho, usa-se também o roxo, que é uma cor penitencial, uma cor que é uma cor dura, se pode se dizer isso de uma cor, justamente porque ela é usada nos tempos de penitência, tais como o Advento e a Quaresma, ou quando vai se ter uma missa ritual com o rito da unção dos enfermos durante a missa, usa-se o roxo. Além do branco ou dourado, do vermelho e do roxo, durante o restante do ano usa-se o verde, cor da esperança. Então, quando não é festa dos santos, não é festa dos mártires, não é festa de Nossa Senhora, não é festa do Espírito Santo, não é tempo do Natal, não é tempo da Páscoa, verde. Além dessas 4 cores que são as mais comuns, usa-se também o rosa, no terceiro domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma, mostrando no terceiro domingo do Advento a alegria da proximidade do Natal, e no 4º domingo da Quaresma mostrando a alegria da proximidade da Páscoa do Senhor. São chamados Domingos da Alegria. Então usa-se o rosa nesses domingos. Então, além do branco e do dourado, do vermelho, do roxo, do verde e do rosa, usa-se também o preto. Há poucos dias usamos aqui na paróquia, no dia de finados. É a cor que se usa nas missas pelos fiéis defuntos. E na Espanha ainda é permitido o uso do azul no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Só lá, por indulgência, foi pedido pelo episcopado espanhol, foi concedido pela Santa Sé, que nesta festa de Nossa Senhora, os sacerdotes na Espanha usem o azul. Por isso que às vezes eu brinco. Ah, padre, é bonito o azul, né? Eu digo, pena que não é litúrgico, o vermelho é. Ao menos aqui no Brasil. Brincadeiras à parte, por conta do futebol, meus amados, eu particularmente procuro ter zelo com os paramentos, não só porque minha mãe os faz para mim, mas porque eu acredito que para celebrar os sagrados mistérios não se pode fazer de qualquer jeito. Não é uma atividade corriqueira. Ontem, celebrando um tríduo na paróquia de Santa Cecília, eu achei muito bonito muito bonita a frase em latim que estava no armário da sacristia, que traduzindo para o português dizia assim: celebra esta missa como se fosse a primeira, a última, a única da tua vida. Assim como para as senhoras e para os senhores o casamento, por exemplo, é uma data única, todo zelo, todo cuidado. O sacerdote deveria ser assim em cada missa. Porque em cada missa, Nosso Senhor está se oferecendo por nós.
não pode ser feito assim, de improviso, na esperança de que, usando uma estola suja, alguma alma se converta, vendo refletida nela a sua alma. Eu fico imaginando o carinho, apesar das dificuldades materiais, com que a bem-aventurada Virgem teria preparado o enxoval do menino Jesus. Com que carinho ela o teria revestido, apesar da sua pobreza. Então, que a Mãe nos dê a nós, sacerdotes, o mesmo zelo ao nos revestirmos de Cristo. Amém.